Cara, e Tatuzinho, sabe o que é impressionante? O impressionante é que esse Gideon vivia ali também. O impressionante é que, além desse Gideon, o Horácio vivia ali também. A gente mostrou aqui o depoimento do Horácio dentro da delegacia, com aquelas lágrimas de crocodilo dele. Ai, eu vi as crianças. Eu vi as crianças brincarem lá. Eu vi as crianças correrem para um lado e para o outro. As crianças eram tão felizes. Aí foi e matou as crianças. Então esses caras eram comunados ali nessa chácara. Horácio, Gideon, Fabrício, inclusive, dava rolê nessa chácara, me desculpa, porque essa chácara ela é bem próximo do Paranoá. Na verdade, ali o Interlagos, né, é o Paranoá, cara. Interlagos é um dos maiores condomínios aqui do nosso Distrito Federal. Ele é tão grande que tem chácara dentro dele. Tem ruas residenciais, comércio lá dentro, mas tem chácara dentro dele também, do Interlagos. E é um ponto muito bem localizado. Muito bem localizado. Onde Marco Antônio invadiu e botou lá para trabalhar Gideon e Horácio. Ou para morar por ali, né? Que trabalhar é um negócio totalmente diferente. Totalmente diferente. Carlomã, inclusive, diz que tem muito a contribuir para a justiça. Nós temos o depoimento dele? Não, eu não tenho. Tem o depoimento aí de Carlos Henrique? Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Mas o que eu tenho é que esses 5, falta o Galego, a gente já tá colocando a foto. Coloca a foto separada do Galego aí pra mim, vai. Olha o Galego aí, ó. Olha o Galego aí, tá vendo aí? Olha o Galego aí. Então são esses 5 vagabundos com um projeto marginal, que é o de 17 anos, que também tinha envolvimento nessa treta. Galego também era um cara que parece, em mensagem não oficial, que era um entra e sai de dentro da casa. Era um entra e sai de dentro da casa. Assim como fazia aquele menorzinho. Que o menor falou que entrou e saiu, que entrou e saiu, que foi e voltou. Que foi e voltou. Só que, quando eu pergunto pra polícia hoje o que ele fazia, a polícia não me respondeu. Tatuzinho, você que tá em loco, meu irmão, você que tá aí na 6ª Delegacia de Polícia, por informações preliminares ou de alguns canos que estão por aí, eles já te falaram qual é o esquema do Galego nisso tudo? Qual era a participação do Galego? Ô Fred, nós não tivemos aí a informações, acesso a esse depoimento inicial, né? Ou pelo menos um depoimento preliminar, né? As informações que o próprio Carlos Henrique Alves da Silva, 25 anos, ele disse em depoimento à Polícia Civil, mas a gente sabe que de toda essa história, Fred, todos esses presos até então, eles vão responder por diversos crimes, entre eles extorsão mediante a sequestro, tem a questão de ocultação de cadáver, essa questão das mortes e assim vai por diante. Agora tem um detalhe, Fred, que a gente está comentando dessa questão do Gideon, que ele já é tido aqui, o próprio Horácio disse lá atrás, de que os mandantes seriam o Marco Antônio, né, de 54 anos, e o filho dele, Thiago Belchior, o marido Elisamar. Mas agora essa história já começa a ter um desfecho. Lógico que esse inquérito policial instaurado pela Polícia Civil continua. Esses novos depoimentos vão ser decisivos para elucidar esse caso. Mas é importante frisar nessa história, por exemplo, Fred, assim que a gente estava aqui, a gente acompanhou a chegada do próprio Gideon, ele continuava aí com a questão. Você lembra que lá na primeira vez foi bem nítido a imagem das mãos do Gideon queimadas, que é o que tudo indica, ele realmente trabalhou com a questão dos galões de gasolina, para inclusive teria aí a suspeita dele ter carbonizado essas vítimas, né? Tanto a própria Elisamar, bem como os filhos, e até mesmo a Renata Belchior, que é a sogra de Elisamar, e a filha Gabriela Belchior. E tem um detalhe, Fred, o Gideon, pescador, primeiro preso, lá no dia 17 de janeiro, a informação de que ele tinha uma amizade com o próprio Marco Antônio lá no Complexo da Papuda. Ou seja, eles se conheceram no mundo do crime, se conheceram presos lá na Papuda e essa amizade se fortaleceu
aqui do lado de fora, ou seja, da Papuda para a chácara onde ambos moravam na região aqui do Itapuã, seguindo para a Grande Planaltina. Então, portanto, uma amizade que começou no presídio, se estendeu aqui fora e você sabe muito bem, Fred, o que começa no presídio e se não é restabelecido aqui fora, tem aqueles pequenos deslizes de amizade, ou seja, aquela amizade interrompida, você sabe que parte para algo pior. E aí, por isso, pode levantar-se aí a suspeita do Gideon ser um dos mandantes de toda essa chacina, de toda essa maldade que culminou com a morte dessas 10 pessoas. Fred. Cara, pois é, no depoimento de Horácio, foi perguntado pra ele sobre... Olha aí quem tá aí, ó. Ó o Gideon aí, ó. Ó o Gideon aí, ó. No depoimento de Horácio, perguntaram pra ele qual foi das mãos de Gideon queimadas. Gideon falou o seguinte, que lá quando foi queimar as 3 crianças e quando ele foi queimar também a Elisamar, eles foram colocar os corpos no local. Lembra que eu falei pra vocês? Eles colocaram Elisamar no banco do motorista, o filho mais velho de 7 anos no banco do passageiro ao lado do motorista e as 2 crianças de 6 na parte de trás para fingir que eram eles que estavam ali dirigindo aquele carro e tudo mais, né? Então, o que aconteceu? Na hora que o Gideon estava arrumando os corpos, o tal do Horácio já tinha metido a gasolina. Tava lá jogando a gasolina. O Gideon continuava a ajeitar os corpos quando o tal do Horácio tocou o fogo. Aí pegou o quê? Na mão de Gideon. Porque Gideon ainda estaria arrumando os corpos ali dentro do carro. As mãos queimadas, ó. As mãos queimadas, né? Desculpa. As mãos queimadas do lado direito aí é desse cara que vai descer agora do camburão, ó. Do camburão. Tá vendo? Que é desse vagabundo aí, essas mãos que vocês vê agora. Esse tal desse Gideon. Queria tanto ver o bracinho dele. Deu certo não, né? Outra coisa que a polícia desconfia e muito, e que ainda tem que ser esclarecida por conta de conversa com esses marginais, é que as vítimas foram mortas dentro do cativeiro. As vítimas do cativeiro, que eu falo pra vocês, que é Renata e Gabriela, e Cláudia e Ana Beatriz. Por que a polícia desconfia? Se bem que lá dentro do cativeiro, além das 4 que eu falei, de Cláudia, Renata, Gabriela e Ana Beatriz, Marco Antônio e Tiago também. Tanto é que Marco Antônio estava enterrado lá dentro. Já as 3 crianças e Elisamar, a polícia desconfia que tenham sido mortas na chácara. No Paranoá. Cativeiro, Planaltina. Chácara, Paranoá. No cativeiro de Planaltina, podem ter sido mortas a Renata, a Cláudia, a Ana Beatriz e a Gabriela, além de Tiago e Marco Antônio. Agora na chácara, no Paranoá, quem teria morrido lá foi Elisamar e os seus 3 filhos. No cativeiro, a gente mostra algumas vezes o carro de Gideon entrando e saindo, de dentro daquela casa. Nós temos imagens, inclusive, de um Fiat saindo junto com o carro de Gideon. É quando, gente? Renata e Gabriela não voltam mais. Elas não voltam mais. Eles teriam saído 1h da manhã com esse Fiat Siena, Gideon atrás. Quando deu 5 da manhã, o carro do Gideon aparece no condomínio de novo. Provavelmente ali, eles já teriam executado a Renata e a Gabriela. É essa imagem que eu tô falando pra vocês. Essa imagem, ó. Esse carro aí é de Gideon. É aquele Scenic, ó. É o Scenic de Gideon.
Gideon aí já estava voltando por volta de 5 horas da manhã para casa. Ele teria saído nesse exato momento que vocês veem aí, 1 hora da manhã, carro de Gideon vai à frente. E parece que tem mais gente no banco de trás do Siena. E o Siena vai atrás. Vai atrás. O que a gente tem de informação é que esse carro de Gideon e também esse Siena pegou a estrada rumo Unai. Lá no meio da estrada, resolveram tocar fogo nesse carro. Será que nesse carro as vítimas já estavam mortas? Será que nesse carro as vítimas estavam vivas? Morreram de tiro? Morreram de fogo? Porque do lado esquerdo vocês veem o carro de Elisamar, queimado em cristalina, totalmente queimado. Do lado direito vocês veem o carro de Renata e também Gabriela. Na verdade, esse carro de Gabriela era usado por Gabriela. Estava no nome do Marco Antônio, do pai dela. Mas esse carro aí era o que o Gabriela usava diariamente. Nós não temos fotos e nem confirmação da polícia. Mas o que acontece? Populares disseram que esse carro, mesmo depois do fogo, lógico que vai conseguir ver, esse carro tinha marcas de tiros na porta lateral direita. Que história, né, gente?